Vixe. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar com os nossos alunos e com o professor da escola, que é responsável pela área de Olimpíadas, professor Tibério Múrcio Bezerra. Daqui a pouco ele dá boa noite para vocês. E a gente também vai conversar com alunos da gente aqui do ensino médio que participaram da Olimpíada de Foguetes. Boa noite, Jafinho. Boa noite, Gabi. Boa noite, Júnior. Boa noite, quem está nos assistindo. Boa noite, professor Tibério. Seja Boa bem-vindo ao noite. Papo de Quinta. Boa noite, boa noite. Tudo bom, Jefferson? Tudo bem? Seja bem-vindo, professor Obrigado. Tibério. Boa noite, Maria Clara. Boa noite a todos. Boa noite, João Paulo. Boa noite a todos. Bom, esses são os nossos alunos, né, Tibério, que você acompanha aí Sim. já há algum tempo, acho que desde o começo do ano, na Olimpíada. Esse ano a gente ficou responsável pela essa Olimpíada, que é a Mobfog, né? Isso, eu professor. ia falar a Mobfog, né? Isso. E ela é uma mostra, né? Assim? Mostra Brasileira de Foguetes. Pronto. Aí eu queria que você explicasse pra gente um pouco sobre. Que a gente não entende muito bem, né? Já que a gente Isso. tá por fora do mundo das Olimpíadas aí. Tranquilo. Aí você explica pra gente um pouco sobre como é a trajetória que os meninos percorreram, quais eram também os requisitos Sim. para que eles precisavam cumprir para que eles passassem de uma fase para outra. Tranquilo. A Mobfog ela é uma Olimpíada que pertence à OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que ela é voltada para o ramo da astronáutica, que é a criação de foguetes, por assim dizer, né? E a gente faz uma seleção local no colégio, onde as 3 melhores equipes que lançam foguetes no colégio, que são medalhistas na Olimpíada, elas são convidadas a fazer a nacional, que é a Mostra Brasileira de Foguetes, que acontece no Rio de Janeiro, né? E aí, os meninos, como é essa primeira fase que Aqui no colégio? é aqui no colégio? Pronto, no colégio a gente começou esse ano, a gente fez um aulão para fazer a leitura do edital da competição e começar a ensiná-los a fabricar foguetes, né? Os foguetes são feitos de garrafa de plásticos retornáveis, onde a gente coloca pressão nela, no nível que eles fizeram, que é o nível 4. A pressão é feita com bicarbonato e vinagre, né? Ela gera mais ou menos, o ideal é gerar 200 psi, que é o que a garrafa que eles estavam utilizando, que é retornável, ela aguenta. Depois disso, corre o risco de ter explosão, né, meninos? Não tivemos explosão nenhuma, né? Ao contrário, só acidentamos um bocado, né? E a gente tem um aulão preparatório, onde é que a gente ensina os primeiros passos, né, para eles fabricarem foguete, e a gente vai fazendo, não vou dizer de testes, a gente vai marcando dias, uns 3 ou 4 lançamentos de testes para antes a gente fazer a seletiva local, que é o evento final, que aquela ali vai ser a metragem oficial que eles vão lançar, que vão definir quem é o primeiro, o segundo e terceiro aqui no E colégio aí já é adiante. valendo. Isso, o último dia seria o dia de lançamento oficial, que a gente tem uma janela, que a Olimpíada diz que até aquela data a gente tem que fazer lançamento e registrar os maiores resultados que eles alcançam. Aí são lançamentos, né? E a maior distância que a gente computa. E aí a gente que tá aqui, não tava aqui no ensino médio, são aqueles sábados, né? Que a Sim. gente Sim. tava aqui, que vai todo mundo. Os meninos vão pra exposição hoje lançar foguete, né? E a gente vê só as fotos de vocês lá Sim. lançando os foguetes, né? Perfeito. João Paulo e Maria Clara, vocês participaram da Olimpíada nos níveis anteriores? Menores, quando vocês eram menores, ou essa foi a primeira experiência? Foi a primeira experiência pra mim. Pra mim também. E aí, como foi pra vocês? Achei uma Olimpíada diferente porque ela mexe com aspectos mais, não só teoria, a gente atua na prática, né? E com vários conceitos como química, matemática, física. Acho que, principalmente pra galera que se inclina mais pra área de engenharia, essas coisas como eu, é importante você colocar, assim, a ciência não só na teoria, mas na prática. Acho que é o principal ponto dessa Olimpíada. E foi o que te chamou mais atenção? Foi. E você é professor de robótica aqui da escola, né? Pega a parte E aí não chega no ensino médio ainda a nossa robótica, ela vai até o 9º ano, né? Isso. Mas tem muito de robótica nessa Olimpíada, Sim, né, Tibério? tem muito do Maker, né? Se você lembrar aquele podcast que a gente gravou um tempo Uhum. atrás, tem muito essa pegada, foi o que o João Paulo falou, né? Sim. E foi o primeiro ano que eu fiquei responsável por essa Olimpíada e, assim, o salto que eles deram de tecnologia foi fantástico. Sim. O ano passado
Se eu não me engano, o lançamento máximo, eu vou lembrar isso do nível 3, que é o foguete com água. Mas é a mesma construção de foguete, o que muda é o propelente, a forma de saída do foguete. A gente partiu de 186 e João Paulo conseguiu aqui no teste local 320 metros de distância. Né? E isso tem a ver com a tecnologia Sim, utilizada. sim. Hoje a gente já está preparando outra turma para viajar. Agora em dezembro, a gente vai viajar com outra turma, e eu fico até assustado quando eu falo isso. Uma dupla de meninos conseguiu já 510 metros de distância. E aí vocês já estão numa outra fase da É Olimpíada. assim, porque eles são, se eu não me engano, lá eles falaram que tinham 27 mil alunos inscritos, né, nessa fase. E o hotel que a gente fica, que é um hotel fazenda, que tem uma pista de pouso de 1,10 km. O hotel, se eu não me engano, cabe 200 a 300 pessoas. Aí, desde junho que eles estão realizando essa Olimpíada. E como não comporta 27 mil pessoas, né? Aí eles ficam fazendo essa Olimpíada até o finalzinho de dezembro. São várias turmas que são chamadas. Que vão fazendo. E o Isso. Pequeno Príncipe vai agora também. Sim, a gente dezembro. classificou a turma do médio e quem voa agora com o pessoal da nona série. Agora com a nona série. Isso. E aí é com esse foguete de água. Sim, mas o corpo, a construção do foguete é a mesma É a coisa. mesma, A mesma entendi. coisa, não muda nada. Só muda o combustível, por assim dizer, que é o propelente. Tá. Eles é vinagre e bicarbonato, que gera a reação, gera o gás. Nesse outro, a gente injeta água dentro da garrafa e é pressurizado com a bomba de bicicleta. Uhum. Mas o princípio de funcionamento, o princípio físico é o mesmo. É a Entendi. mesma coisa. E aí nós fomos medalhistas, né? Sim. E aí fala pra gente quais foram as medalhas que a gente já conquistou nessa Olimpíada. Na Mobfog? Sim. Não, eu não vou lembrar de cabeça quanto é a quantidade de medalhas, mas os meninos, quando a gente participou agora, a gente conseguiu 2 vice-campeonatos com eles, né? Eles saíram de uma metragem, como eu acabei de dizer, eles estavam lançando mais ou menos quanto aqui? Aqui. Eu lancei 73 metros. 73. E lá ele já conseguiu. Ele, pra mim, em setembro, quando a gente saiu daqui pra Olimpíada, ele estava conseguindo alcançar 320. Então, você sai de 70 para 320 É um grande salto. gigantesco. Isso. Assim, fazer um foguete que passe de 300 é extremamente difícil. Aí, professor Tibério, para que a gente entenda, esse salto é em decorrência de Pesquisa. 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 E o material vai sendo Sim. modificado, vocês vão buscando algo Pronto, que... um exemplo, eles fizeram, na primeira parte, a local, eu não intervenho tanto. A gente dá Sei. aquela explicação teórica e deixa eles vontade. eles pesquisarem. Vai entrar aquela parte do maker, né, que a robótica se encaixa. E quando eles são classificados para a amostra nacional, aí o Centro Olímpico pega e a gente trabalha semanalmente aulas voltadas para isso. A gente treina e desenvolve tecnologia. Eu já estou brincando aqui que já estou querendo construir um túnel de vento. Muito bem. Para a gente treinar aerodinâmica, né? Por um exemplo, das aletas, a gente fez um projeto de pesquisa de aleta e descobrimos um material muito bom, que era fibra de vidro, né? Eles tiveram que aprender a fazer fibra, hoje eles sabem fazer fibra de vidro, né? E a gente, quanto é que tava dando uma aleta? Era 14 gramas, se eu não me engano, era? Eu já tô com material hoje que só pesa 7. Aí, Já professor Tibério, desenvolvemos mais tecnologia para melhorar ainda mais o foguete. para que a gente entenda, aí esse foguete ele tem um padrão de material, é isso? Assim, o que é obrigatório no edital é a obrigatoriedade de utilizar uma garrafa PET de refrigerante. Só isso é... Só, e não pode nada metálico. Tem outras coisas que eu não vou lembrar de cabeça Sei. no edital. Mas o primordial O isso. primordial é isso. Isso Aí é os essencial. demais vocês vão Aí buscar. o que é que vai pegar? O que vai entrar aí é a quantidade de água que você coloca, a quantidade no nível dele, a quantidade de vinagre, bicarbonato, para gerar essa pressão necessária. Pressão de menos. Tudo atrapalha, Jefferson. Se pegar um ventinho lá, não dá problema. É. Mas o formato do desenho da asa, que a gente chama de aleta, tamanho do bico, peso do bico, tem que se aprender a calcular centro de pressão, centro de massa. É muita física e química aplicada. Aí o foguete sai pronto daqui para ser lançado Sim. lá. Era pra ser, né? Mas- sempre tem alguma coisa. É, Como que a tem gente, que- a gente O viaja, transporte não é acontece, muito seguro, né? despacha, danifica, mas a gente foi bem preparado, levamos tudo sobrando, que se precisasse fazer Os reparos. ou algum ajuste, alguma coisinha, tava lá pra gente fazer isso. Aí, então, no caso, vocês já têm que você foi falando aí das aletas, é então que vocês já conseguiram produzir num material mais leve. É porque é o seguinte, a gente, como foi minha primeira vez, a gente teve que criar tudo. Não vou Uhum. dizer que eu não parti de um princípio, um norte, né? Eu tinha uma noção, cheguei lá, eu tenho essa mania de quando eu vou para uma coisa que eu não conheço, eu tentar absorver tudo que eu preciso. E fui conversar com um monte de gente lá, fiz um monte de amizade com o professor. Tive o prazer de ficar no mesmo quarto com um professor que era medalhista, ele é recordista, né? Tirei muita dúvida, peguei muita informação.
E já quando eu voltei agora, tudo que eu ensinei para eles eu modifiquei tudo para essa nova turma. Tudo, tudo, tudo. Então, o nível já tem um gabarito de fazer aleta, gabarito de colagem de Peso. aleta. Eu já tenho noção de peso, o peso ideal do foguete. Eu estou registrando tudo. Eu tenho como calcular a velocidade de saída do foguete, a altura máxima. Eu calculo tudo. Pra você ter noção, o foguete que bateu 510, ele saiu quase com 260 km por hora da base. Meu Deus E do atingiu céu. 120 e poucos metros de altura. Assim, é o que eu estava dizendo por menina. Hoje eu estou fazendo ciência com foguetes. Eu estou registrando, anotando dados, colhendo parâmetros, criando todo um arcabouço que para as próximas Olimpíadas do próximo ano em diante a gente consiga montar um sistema com um método de ensino e que eu consiga replicar isso e ensinar os meninos, a qualquer menino que se interessar por isso, ele consiga pelo menos chegar perto disso. Aí vai depender do interesse dele. Mas eu não entrego isso aí de mãozinha beijada, não. Eles têm que pesquisar mesmo. Eu Tá quero que mão eles na massa pesquisem. mesmo, né? Isso. Eu E qual faço foi o assim. maior desafio para vocês? Eu acho que foi assim mesmo a montagem dos foguetes, porque os materiais tinham alguns que não eram muito fáceis de achar e que também não eram muito maleáveis, tipo o PVC que a gente usou. Sim. Eu, pessoalmente, eu tive a ajuda do meu tio, que ele é engenheiro civil, ele me emprestou algumas ferramentas, mas Tibério também emprestou. E teve dias que eu fiquei até 1 hora da manhã construindo foguete, então é complicado mesmo. O que mais demora, mais tem essa demanda é na construção. Um exemplo, a gente estava tentando procurar um material para fazer as aletas, que é as asas do foguete, né? Que fosse resistente, maleável e leve. E das pesquisas que a gente fez primeiro, que não precisava fibrar, que é o processo, quem já mexeu com fibra, é um processo que mela, você se machuca, quem tem alergia, a fibra de vidro é uma malha de vidro, né? Se você não tomar cuidado, ela pode Corta, cortar, né? É um processo que requer um cuidado, utilização de equipamentos de proteção, né? Tem um cheiro, tem uma resina, tem tudo isso. E o que eles acharam que eles descobriram na pesquisa que a gente fez nesse tempo, né, é porque o salto que a gente deu de setembro para cá foi absurdo em relação à letra. E no material deles, eles acharam cano de esgoto, aquele caninho Sim. PVC branco. Que eles cortam o cano, bota dentro de um forno, ele derrete, aí você bota na superfície e faz uma chapa. Aí dessa chapa, depois eles têm que laminar. Eles vão ter que cortar. Aí ou uma tesoura, ou uma mini retífica, Lixa. aí vai depender do que eles... Aí depois tem que lixar. É bem trabalhoso. Aí hoje não se faz mais assim. Não, a gente conseguiu um material que ele é metade do peso desse e eu corto com a tesoura. Então, além de ser mais fácil de fazer, menos perigoso, Sim. né? E mais leve, Isso. o que possibilita a propulsão maior. E Assim, tu- é porque o princípio do foguete é você deixar ele extremamente leve e resistente. Como eu não posso mexer no formato da garrafa, aí eu tenho que mexer o quê? Ou no bico ou nas aletas. Aí o desenho da aleta, o tamanho, tudo conta. Se eu mexer aumentar 1 centímetro no tamanho da aleta, eu tenho que mexer lá no bico, distribuição de peso. Porque uma garrafa mesmo retornável, uma garrafa de Coca-Cola, aquele bico do bocal dela já é pesado, porque o material é mais resistente. Uhum. Então, naturalmente, o peso já está um pouquinho mais naquele formato. E ali é a parte de trás do foguete, né? Uhum. Aí tudo isso conta. Assim, quando eu brincava com eles. Fez o foguete, achou um foguete que foi longe, quer mexer, mexe só numa coisa. Não vai mexer em duas, não. Porque se mexeu em duas, ele foi melhor. Qual das duas coisas que ajudou ele Isso. melhor? Não tem como saber. Não. Mexeu. A letra eu quero aumentar um pouquinho a letra. Aumenta só aquilo, deixa o resto igual. Aí onde é que entra a paciência que a gente tem que ter? Que geralmente eles não anotam isso. Eles fazem de olho, fazem do jeito que quer. Aí a gente lança e eu não tenho um parâmetro para depois dizer o que é que foi bom e o que é que foi ruim. Aí onde é que entra a importância de estar registrando, estar Não tem coletando como saber dados. o tamanho que era, o tamanho que ficou, Porque eu né? preciso replicar aquela coisa. Uhum. Foi o que aconteceu. Ele fez 320 e depois não alcançou mais, né? Porque não tem como saber, né? O que foi que Eles não tinham mudou. registrado. E o 320 ainda eu foi lembro- totalmente, eu lembro- totalmente instável o voo. Ainda foi essa. O Foi. voo não foi perfeito. Eu digo, imagine se esse Mas rapaz isso tivesse sido conta? perfeito. Porque instabilidade sim. Porque é a distância linear, não é... Por exemplo, se der uma curva, a distância dessa curva não vai contar, só vai contar a distância do ponto de saída até o ponto linear que ele foi. Ele tem que E se chegar. ele quebrar? No Não, se voo, ele- Aham. onde é que ele cair vai ser marcada a metragem. Não, se arrancar algum pedaço dele. Acontece Só isso. conta o corpo. Só conta o Eu corpo. acho Onde é que- aquele corpo? Pronto, um exemplo. Caiu, vou pegar esse tablet.
O foguete caiu aqui, eles medem o meio dele. Onde é que tá o corpo principal dele? O bico caiu lá no canto, a aleta no outro, mas eles vão pegar no o corpo dele, que é a garrafa. Mas se ele continuar voando sem Onde é que ele os cai? pedaços, Sim, conta. é muito difícil, é quase impossível, porque ele vai embicar ou vai Sim, cair de entendi. barriga, ele vai sair todo errado. Entendi. Então ele tem que estar todo inteirinho para poder ele continuar. Porque assim, o princípio é o seguinte, quando a gente solta o foguete na base, tem uma base de lançamento, feita de cano, PVC. Que é igual para todo mundo. Não. Existe um princípio. A regra diz que no nível dele a reação não pode acontecer dentro da base, que é a mistura. Ou seja, a base não pode ter gás dentro dela. Tudo tem que acontecer dentro da garrafa. Por isso que é a obrigatoriedade da garrafa. Né? E ela tem que ser transparente. Não. Os meninos mesmo pintaram a garrafa. Pintaram e deixaram só uma janelinha aberta que era para ver O gás. se tinha furado o preservativo, que fica com vinagre, né? Para ver se a reação estava ocorrendo e estava tudo Entendi. ok. Viu? Aí, vai, continua. Dizendo que. Onde é que eu tava? Perdão. Falando que o que diz a regra. Sim, da base. Aí, predominantemente tem que acontecer dentro da garrafa, né? Aí, qual é a lógica disso? Para que quando o foguete for sair, tô dando dica aqui já, viu? Para quem está escutando. Quando o foguete for solto da base, que tem um gatilho que segura a garrafa, que ali é 200 PSI, é muita pressão mesmo, né? Aí existe vou falar da autoestraga, existe os Tem como tu equipamentos dar um comparativo pra gente saber o que seria, mais ou menos? De pressão. É. Um carro a gente bota 30 no pneu, né? Isso. Mais ou menos 27 no pneu de um carro. Nossa, é bastante então, né? 10 vezes, né? Entendi. É uma pressão Muita danada. pressão. Pra você ter noção, nas pesquisas que eu fiz estudando, a NASA, alguns sites, algumas empresas que brincam com isso, que isso a nível de astronáutica, é a forma mais pedagógica que tem, mais segura que tem de lançar foguete. É essa. Com água, né? Nem com vinagre. Né? A NASA recomenda 90. Tem gente lá que eu vi com 210, 230. Aí eles fazem um reforço na garrafa. Qual é o problema? Aumenta demais o peso. Aí já vira complicado você calcular para ele adquirir aquela metragem. Mas nas pesquisas que eu estava fazendo, né, em site americano, colhendo dados, pegando uma base de conhecimento para conseguir aplicar. A máxima que a gente via era 120 de pressão. Eles estavam botando 200. Teve um dia que teve um acidente aqui no colégio. Aí foi comigo isso, né? Que eu estava testando reação com o professor de química. E a gente estava vendo quantidade de vinagre e bicarbonato para gerar a pressão que a gente queria. Que na verdade que eles queriam, que era 200. Eu estava pedindo, bota 180, 190. Porque 200 é o limite da garrafa. Eu vou chegar no limite. Como garrafa retornável não vai vir nova, zeradinha, né? Já vai vir usada. A gente vai ter uma falha estrutural. Não é à toa que quando a gente furou, que eu comecei a ver a metragem, né, o manômetro entupiu, o preservativo entrou, entupiu o manômetro, estava marcando 50, quando eu olhei para a garrafa, eu só vi Rafael dizer, vai estourar, cara. Quando eu olhei para a garrafa estava toda... eu não tive nem tempo nem de raciocinar para abrir uma válvula de segurança, que é que a gente libera o ar. Chegou, bum, na minha cara. E aí, machucou? Cortei o dedo. Tive problema com a Não é a garrafa PET retornável, ela não é mais pesada do que a outra? Mas a outra só aguenta 120, 150 no máximo de PSI. Ah, entendi. Eu vou perder 1/4 aí de pressão. Porque pronto, quando a garrafa se desprende da base, voltando, né? Todo o líquido tem que sair ali. Tudo. Para só ficar... Que ali é a velocidade inicial. Depois o que ele vai subir é só o empurrão desse impulso. Desse empurrão, perdão. Impulso não, desse empurrão. E ali o que vai contar é a aerodinâmica do foguete. Aí onde é que entra a importância do peso, o formato do bico, o formato da aleta, de tudo estar lisinho, escorregando, tudo perfeito. Como os meninos disseram, é muito detalhe, é muita pesquisa. Às vezes a gente pensa que vou lançar um foguetinho. Nada, extremamente complicado para passar de 300 metros. Muito difícil. E 510, então? Não foi? Eu até brincando, quando o João saltou lá, a gente deu os pulos de alegria que a gente conseguiu. Foi bem longe, não foi? Os pulos de alegria. Conseguimos, né? Aí nesse dia, uma equipe lá que já era recordista, eles fizeram uma proeza, o recorde estava de 364, era o recorde nacional. Nesse dia foi o primeiro dia que a gente lançou lá. Eles botaram 467. Aí eu cheguei pro professor de cara, eu demorei para chegar nos 300, já botou 100 a mais. Uma semana depois, 488. 488. Hoje o recorde nacional é 488.
Professor Tibério, aí você disse que lá tinha um reforço em algumas garrafas, era isso? Sim, Aí, minha dúvida é essa. E pode ter essa alteração na sim, garrafa? pode. É liberado, é liberado. Eles não querem que você coloque metal, porque como há risco de explosão, Pra não machucar, pode não... ter perfuração, né? Isso. Até mesmo teve um. Foi no primeiro lançamento de vocês, não foi? Foi. Das meninas que o foguete explodiu. Porque o meu A garrafa, entendimento... o fundo da garrafa não aguentou a pressão, porque o vinagre ele é esquentado, para gerar melhor reação. Uhum. Aí o fundo não aguentou, rompeu e explodiu na mão da menina. Na de vocês? Foi. A de Letícia. Letícia. Porque o meu entendimento seria um padrão de garrafa que ali a estrutura dela não poderia ser alterada nem com reforço nem nada, Isso é entendeu? porque o que eu vejo, o princípio da Mobfog, ele está relacionado ao Centro de Pesquisa de Astronomia do Brasil, Sei. né, as faculdades que trabalham com isso. E eles querem justamente com que o aluno ele desenvolva tecnologia para cada Sim, vez se pra- superando. Né? Eles tomaram um choque de realidade. Depois vocês perguntam para eles o nível de pesquisa que eles viram lá sendo apresentado. Professor do Tibério, foguete. é a Federal do Rio de Janeiro, é que... Se eu não me engano, sim. É. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor que organiza. Em 2013, eu passei uma semana no ITA. Aí lá no evento, Jefferson, a gente eles tiveram contato, e eu também, que foi a primeira vez que eu vi o nível de seriedade que é, o nível de pesquisa Muito. que é feito. E esses lançamentos eram feitos na pista da Embraer. Porque ali é um complexo, né? Sim. INPE, ITA, Isso. Embraer e tudo. E assim, um profissionalismo e um cuidado que ele tem. Até Tranquilo. porque eles querem justamente divulgar. E a Olimpíada é um caminho fortíssimo Assim, para que de fato seja divulgada a questão da importância. Lá eles tiveram ciência que se eles quiserem, amanhã não, né? Porque eu tô tentando fazer projetos novos, e um dos projetos que eu quero fazer é um foguete nível 5, que é feito com combustível que queima mesmo. Sim. Aí dependendo do tamanho que a gente fizer isso, a gente manda para fora da Terra de boa. Dá Aí. para eles fazerem um satélite se quiserem mandar para fora. E assim, já tem a previsão, não só a previsão, mas a confirmação de um ITA em Fortaleza, né? Sim, Então, tudo isso vai só trazendo mais pesquisa, mais tecnologia principalmente aqui para o nosso estado, né? porque assim, a gente vê essas questões de espaço, de foguetes, a gente acha uma coisa tão distante, né? Assim, e quando a gente vai para um evento desses, cara, não é que seja simples, mas é alcançável. Isso. Por que não é simples? Porque existe a pesquisa e infelizmente existe um custo. Mandar um foguete fora do espaço aí, conversando com... Qual é o nome daquele aluno que tinha lá, o apresentador? Tiago. O Thiago, que ele foi aluno da Mobfog e hoje ele lança foguete, verdade. Lançar um foguete que chegue fora da Terra, só de combustível é R$ 6.000. E é um custo, é caro ainda. E é interessante porque é mais caro lançar do que fabricar o satélite. O lançamento é muito Sim. mais caro. Inclusive o Brasil tem sempre alguns países que são parceiros. Inclusive o último foi com a Índia. O Brasil tem a Sim. tecnologia, inclusive lá, em Sim. São José dos Campos. Inclusive há uma tecnologia que se destaca na América Latina. Mas aí o Brasil ainda não investiu pesadamente na questão Pronto, de lançar. lá tiveram aula com o professor Patrick, que aí você vê com um professor da área da biologia, que hoje está trabalhando com isso, é apaixonado por isso, desenvolve vários projetos de pesquisa relacionada a isso. E ele está envolvido até com um projeto do Brasil de foguete nacional Sim. mesmo, do governo. Então não é uma coisa assim. Inclusive o professor Patrick, ele tem um projeto que é de astrobiologia, Isso. que Eu ia é falar a agora. semente... Não vou lembrar de cabeça. É, não. que Tibério até pegou o contato dele para ver se a gente conseguia implementar aqui no colégio. Mas explica o projeto, mesmo que você não saiba É o nome. que o projeto dele, ele estuda como os organismos se comportam em diferentes altitudes, assim, quando você lança um foguete, aí você coloca algumas partículas vivas nele. Aí esse projeto ele estuda como cada ser vivo se comporta em diferentes altitudes, assim. Aí esse professor, ele fez umas palestras assim que eu facilmente diria que foi uma das melhores que eu Que vi você assim, já viu. na minha vida. Porque ele faz foguetes assim com base em conceitos da biologia, tipo seleção natural. Ele ensinou a gente a errar assim para ver o que estava errado e consertar. Então ele fez foguetes com base em seleção natural, ele fez 2.000 foguetes, descobriu 1999 formas de não fazer e uma de fazer. Sim, a pesquisa é séria.
Interessante. E ele é professor da UFRJ? Não. Pelo que eu entendi, ele tá se dedicando, eu não cheguei a perguntar isso, mas pelo que deu pra eu perceber, eu acho que ele tá mais envolvido com a Mobifog. E hoje... Eu acho que ele é professor de algum colégio do estado, eu acho, mas Sim. que eu não E- cheguei a ter essa E conversa. trabalha Não. na produção dos Sim. foguetes brasileiros. Não, assim, da Mobifog em si. Ah. Ele não detalhou que projeto ele estaria, mas ele deixou claro lá que Entendi. hoje ele trabalha com projetos a nível de governo de construção. Eu não sei o que precisamente o foguete, que eu não detalhei com ele. Entendi. Mas ele deixou bem claro isso lá, não foi? E você, Maria, das palestras lá que você assistiu, o que você achou mais legal? Eu gostei porque eles não só palestraram, mas eles ensinaram a gente a fazer diferentes tipos de foguete. Tanto que a gente fez um de papel, que era movido a propelente, Não, era A mesmo. Ah, Você botar na pressão. Nós aprendemos também a fazer uns com propelente de cano, PVC, né? E entre outras coisas que eles ensinaram pra gente. Perdão. Tranquilo. O que eu acho bem interessante é o fato de a gente estar no interior do Ceará, né? Uma região em que às vezes, só às vezes, sofre, né, determinados tipos de preconceito ou discriminação por se pensar no sul, no sudeste, que a gente não tem acesso ao conhecimento, e aí a gente vai lá e traz medalha, né? E a gente traz medalha de ouro, a gente traz medalha de prata, a gente traz medalha de bronze, e a gente vai e consegue trazer também para o nosso aluno a percepção de que esse conhecimento nos é acessível, de que trabalhar com esse tipo de profissão também está ali bem pertinho da gente, que na nossa época, né? Na nossa época, pensar em, eu vou fazer ITA, vou fazer IME, era tão distante, não era? Nem sonhava, gente. Era muito distante, não é Nem verdade? sonhava. Eu morava em Fortaleza e mesmo assim era muito É que distante. você morava na capital. Aqui Sim. a gente Era- viu o ITA como se fosse, pra gente aqui hoje, pra esses meninos, como se fosse a NASA, uma É, coisa era inalcançável. mesmo assim, era muito distante. Meu Então- colégio tinha uma turma ITA, mas era assim, aquele pessoal assim muito estudioso, que Sim. já sabia tudo de física, de matemática. Parecia que a gente não tinha a possibilidade de aprender, não, sabe? E aí hoje você tem, muito antes de pensar em querer fazer parte desse mundo, você já tem ali a prática da ciência, né? Sim. E aí você começa a pensar assim, poxa, eu posso fazer parte desse mundo, né? Eu consigo aprender, eu consigo também ser um cientista nessa área, né? E eu acho que isso é o mais interessante de tudo isso. E essa disseminação do acesso a esse tipo de ciência. Eu acho que é o mais Que é importante. o que eu vejo como um dos principais focos da Mobifog, é esse. É fantástico. Fazer isso. E lá tinha aluno de escola pública? Acho que tinha uma equipe, se eu não me engano, que a gente De viu. escola É pública. porque, como eu disse, são muitos alunos inscritos no ano todo e... E vocês não têm acesso a todo mundo? Não, a gente só fica... No dia a gente só ficou com... Foram 20 e pouco, 22 foi? Acho que foram 22 equipes lá que ficaram residindo com a Mas gente você lá. falou do investimento. O Do- investimento é alto, né? Não, mas isso é do foguete, Sim. do propelente, de 6 mil? mas Não, mas esse não é é o alto. foguete deles, não. O foguete deles é... Já a gente entra nessa discussão, né? Mas esse foguete é um foguete a nível profissional mesmo. Certo, Ele mas manda- aí... Se você quiser mandar satélite, você manda mesmo. Mas o que eu tô Ele tem uns 4 metros de altura, se eu não me engano, Sim, desse entendi. outro aí. Mas isso que eu tô perguntando em relação ao foguete que eles da fabricam. Mobifog. Não, assim, o custo é garrafa PET, retornável, e o material para fabricar. Agora, Então, acessível à escola pública. sim. Assim, o que vai pesar mais é a quantidade de lançamentos. Porque você não vai acertar de primeiro. Uhum. Você vai criar o seu projeto de pesquisa, você vai investigar, pesquisar. Quantos foguetes ao todo vocês lançaram? Mas acho que eu lancei 8. 8, só uma equipe 8. Pronto, hoje, a segunda turma que eu tô levando, já foram 18 lançamentos. Aí, porque quando a gente quer resultado, pronto, a gente viu o menino que bateu o recorde lá no dia da gente, ele tinha feito mais de 100 lançamentos. Mas por que é uma equipe? Porque quem classifica, assim, quando na inscrição para Mobifog, o aluno decide se ele vai lançar sozinho ou se ele vai fazer a equipe. E a gente mandou equipes. Sim, a gente O classificou comum é ser duas. equipe. São 3 equipes, sim. O comum Até é- 4 alunos.
do que individual, né? Isso. JP tu foi sozinho, né? Aqui também era sozinho tu? Não, aqui eu tive a ajuda de Davi e de Maria Sofia, que eles me ajudaram. Só que eles não puderam viajar e eu fui sozinho. Foi sozinho. Porque era uma Olimpíada ali que eu queria, né? Aí eu vou. Qual era o Davi? Davi Rezende. E você fez com quem? Com Letícia e Andrei. Professor Tibério, é aquela Quando? base. A base de lançamento, Sim. ela tem que ser feita de canto PVC. São vocês também Sim, a gente desenvolve. que desenvolvem a A base. Mobfog tem uma base padrão, mas você, conforme você vai vendo, você vai acabar acabando fazendo as suas modificações. Aí tem gente que leva de ferro, fica a critério. Aí tem umas dicasinhas que eu não... Que é o segredo É o nosso do, segredo, é segredo da casa, é que a segredo gente do vai... CPP, é né? segredo Deixa- do cientista. Não, assim, não é nem segredo, é porque eu vejo o seguinte, como é uma Olimpíada voltada para pesquisa, deixa a pessoa pesquisar, deixa ela Sim. chegar na melhor solução que ela achar, né? Eu vejo muito isso. Aí você vai observando o que os outros vai fazendo e vai racionalizando e descobrindo, É. né? Eu tenho essa mania como professor, eu vou orientando o aluno a chegar naquela resposta, geralmente eu não dou ela. Até porque não tem como ter um padrão fechado. Você Sim. vai adaptando Sim, ao longo da isso. construção. Não Um tem exemplo, nada pronto. eu vou dar um exemplo. né? Lá no sul, eles acham uma garrafa de retornável que já não fabrica mais, que é uma garrafa que acho que foi em 2013 ou 2012 que ela deixou de ser fabricada, que era uma de plástico 1,5 litro. Eu já rodei atrás dessa garrafa e não acho ela em canto nenhum. Ela é melhor. Ela aguenta a mesma pressão e ela é muito mais leve. Ela aguenta até mais. Tu não encontrou aqui. Não acho. Eu já peguei fornecedor do sul e o cara não me manda. E os recordes estão sendo batidos com ela, Então o diferencial tá aí, né? tá vendo? Mas é. Aí eu já rodei, já procurei. Gabi, vamos procurar essa garrafa. É. O que tu acha da gente ir lá? Até eu brinquei lá com um Vamos, fornecedor. vamos em Gramado? Um fornecedor que a gente achou, até Se pedi for de lá. ônibus, Não, Jefinho. é. Ó, a gente vai comer um churrasquinho. Não, tomar tudo, coca. não, eu Tu aceito tem medo tudo. de avião, Eu fiz uma promessa. É, não, é mentira, ele tem medo. Tem, sim, de altura. Sério. Oxente, fecha os Ou então olhos. você nunca E conseguiu eu, ser. e eu de olho fechado, Ou eu, não, então- eu não tô imaginando que eu tô naquela Eu- altura. Nem precisa imaginar. Viu, Gabi? Eu vou brincar com ele. Então você nunca ia ser da minha altura, né? Olha. É É verdade. o custo e o Aí- benefício. Aí eu até. É, rapaz, mano. O negócio tava andando até bem. É, Ele tem Meu medo de Deus. altura e de ponte. Mas, cara, é tão tranquilo, cara. De ponte. sim, é sério. Aí não dá certo. Aí a gente vai de ônibus. Eu não vou de ônibus pro sul, não. Medo você tem que superar, rapaz. É. Vou, não. Pois eu não vou de avião também, não. Se vai de avião, eu vou de ônibus. Pronto, depois quando você chegar lá, eu tô voltando. Mas aí, Maria Clara e João Paulo, nós sabemos da importância das Olimpíadas, que é justamente essa praticidade do conhecimento. E no cotidiano de vocês, de que forma ela vem ajudando na disciplina de química, de física? Com as Olimpíadas a gente pega vários conhecimentos que a gente não tinha noção, assim, e a gente consegue colocar muitas vezes umas coisas que nós estudamos na teoria, na sala, colocar em prática nessas Olimpíadas, como a da Mobfog. Pois é como eu tinha dito, né? Você colocar ciência em prática, assim, eu acho que é a melhor forma de aprender, pelo menos pra mim. Porque eu aprendi vários conceitos de física, a gente até usava um software especializado da Open o Rocket. Open Rocket, que eu aprendi uns conceitos tipo ponto de pressão e de massa, que eu nunca tinha escutado aqui, e provavelmente nem ia escutar, que é de ensino superior, né? Aí a gente Isso. colocou em prática isso. Muito bem. O importante por exemplo, os alunos quando participam das Olimpíadas na área de humanas, eles relatam muito, professora Gabi, da importância de relacionar o que está sendo trabalhado na Olimpíada com o que eles estão vendo em sala de aula. Como eles participam dessa Olimpíada da OSHE, né, que é a cearense na área de humanas, principalmente esse ganho da geografia do Ceará, da história do Ceará, perspectiva da sociologia, da filosofia e agora também linguagens. De linguagens, De né? linguagem. É um ganho muito grande. Por isso a importância de participar e a gente sempre está estimulando o aluno para que de fato ele participe, professor Tibério. Concordo. Isso é importante. A Mobfog, ela tem níveis iniciais também, né, Sim, né, desde a Tibério? partir da primeira série. Pronto, e a gente participou com os Sim. pequenininhos também, né? Sim, tivemos muito. Se eu não me engano, o colégio a gente conseguiu 28 medalhas de ouro na Mobfog. É, eu vi você falando aqui
quando a gente começou, antes de, É um de resultado entrar no ar, brilhante. que a gente teve 28 medalhas de Sim, ouro, né? teve uns baixinhos ali que com o foguete nesse nível passou de 100 metros, também foi um susto. Eu digo, caramba. Aí, E aí, você sabe dizer pra gente como é que são os níveis iniciais? Salvo o melhor juízo, a gente tem o nível 1, que são foguetes feitos de canudos, né? O aluno. É só o princípio, é só o conhecimento mais teórico. A base de lançamento é o mesmo princípio, é a mesma, só que a base deles ela é pressurizada. Então o ar fica dentro da base e a gente coloca o. Vou pegar a caneta aqui, pego o foguetinho que eles fazem de canudo, colocam dentro do cano, a gente faz a contagem regressiva, eles soltam e ele vai na trajetória, né? Segundo nível é feito de papel, que foi o que ela tinha falado que eles fizeram lá. Fazem um canudo de papel, já tem a figura das aletas e um bico. Já vai, passa de 100 tranquilo também. Aí o nível 3 é o de água, que é o mesmo base do foguete deles, e o nível 4, que é E o nível 3 é ali pra fundamental anos finais. da sexta para a nona série. Que o foguete, a construção do foguete é a mesma, o que vai mudar é só a forma de. Não tem reação química, é só a pressurização com água, né? E aí o E o ensino nível médio 4, é que já tem a isso, reação química. isso. Então, no caso, nos níveis anteriores é só física, Seria mais né? ou menos isso, a aplicação das leis de Newton, né? E as outras é que já tem química, né? E aí vocês acharam muito interessante o professor que juntou tudo isso com a biologia, né? E que vi você falando aí dos conceitos que você já tinha da sala de aula, né? Da biologia que você conseguiu aplicar lá a partir na verdade, na palestra dele, né? Seria muito legal a gente propor, por exemplo, esses meninos que voltam de uma experiência como essa, Sim. eles apresentarem o que eles viram lá para os demais colegas, né? Seria muito Você tá interessante. adiantando coisa do próximo ano. né? Calma, você já tá na minha. Seria legal, né? Vamos ter. Até Tem calma, né? a gente queria ver, né? Era sim, Jefferson? claro. Uma das coisas que eu tenho em mente, eu não sei se a gente vai concretizar, mas um exemplo, as próximas turmas do próximo ano, quem vai ensinar os meninos a fazer da segunda e terceira série os foguetinhos de papel, são eles. Chamar eles para o que eles aprenderam lá colocar em prática. Foi o que eu ensino para eles. Vocês estão criando um legado, eu vou chamar legado porque para mim foi a primeira turma que eu viajei com eles. O conhecimento que você adquiriu, repasse. Sim. Só tem sentido se tivesse. Transmita, né? Dê uma finalidade para ele, não Exato. fique só para você. Eu não estou pedindo para você passar todos os seus segredos, né? Mas oriente, mostre. E aquele aluno, aquela pessoa que tem mais um interesse, que é o que naturalmente a gente faz, né? Que você vê que vai se dedicar, aí a gente tá de mão junto e vamos. Porque a E ideia vamos é pra no ano frente. que vem ser 38 medalhas, né? Eu até brinco já com o colega aqui, deixar a gente cria um clube de astronomia e astronáutica. Sim, né? clubinho de... A gente já teve autorização, já vai começar próximo ano um clube de robótica, já voltado só para Olimpíadas, né? Aí vai. Quer ser o primeiro. O que eu estou preocupado esse ano é criar tecnologia e criar um método que eu consiga replicar. Quando eu fizer isso, aí fica mais fácil a gente falar depois de um clube porque de hoje o que eu vejo é astronomia. que algumas pessoas criticam muito, né, a evolução da tecnologia, Sim. mas o que eu percebo é que é impossível, hoje é impossível fazer educação sem a tecnologia. Não dá para, obviamente, fazer tudo por meio da tecnologia. Eu acho que ela é uma ferramenta, uma grande ferramenta e uma grande aliada da educação. Você chegou na palavra-chave, né? Há muito tempo eu dou aula trabalhando com tecnologias, e na área da tecnologia, dando aula. E eu acho que a palavra-chave é essa que você falou. Tecnologia é só uma ferramenta. A gente não pode deixar ela dominar a gente, nem se tornar escravo dela. Ninguém para pensar que o giz, quando ele foi inventado, ele era uma tecnologia. Ele era uma ferramenta, Antigamente, antes não tinha giz, era oral. Pois é. Pelo menos é o que eu já li, né? E de uma rocha, a gipsita. Tá vendo, gente, como é que é o negócio? Que na nossa região tem. Sim. E quando deixamos de usar o giz e passamos a usar o pincel, também foi uma evolução tecnológica, né? Porque o giz prejudicava a saúde dos professores. Sim. Inclusive tinha uma remuneração. Era, pó de giz. Pó de Pode giz. giz, eu lembro. E aí a gente passou a usar... Pegou, Jefferson? Não, é que na verdade eu sou Ele muito pesquisa curioso. muito, né, Jefferson? Eu sou curioso e eu pesquiso. Ele Pronto, um sabe. exemplo que o João estava falando aí acerca da pesquisa, de levar Os micro-organismos para o espaço.
Lá o professor disse que ele pegou foi a área de mangue, né? Ele pegou o micro-organismo da região dele de mangue e mandou para o espaço. Aí eles montam um sistema que eles recuperam os satélites em volta com paraquedas. Eu acho que deve ser paraquedas, que é o mais barato para se fazer, né? E eu acho que é o tarquígrado, que é aquele animalzinho que... Qual? Tardígrado. Tardígrado, perdão. Depois da Covid eu não fiquei tão bom de cabeça não, é sério. Brincadeiras à parte. E ele descobriu um Que animal... animal é esse, hein? É um que ele é resistente ao espaço. Ele consegue sair do planeta e voltar na hora que ele quer. É no micro-organismo ele tem uma resistência fantástica. E ele descobriu a possibilidade de um micro-organismo dessa área de mangue lá dele ter as mesmas características. Já dessa brincadeira, foi com o ensino médio isso que eles fizeram esse lançamento. Já levou pelo que eu entendi lá, já levou um grupo de pesquisa para doutorado na universidade. Por do essa Rio Grande. brincadeira por essa no curiosidade. sentido Eu não vou de... chamar nem de curiosidade, É. por essa brincadeira, por essa curiosidade. Os alunos vão. Isso. E assim, você não vê que não é uma coisa impossível de se alcançar. O problema é só o custo. Mas dá pra gente criar isso aqui na região e replicar. E testar. Inclusive, o foguete que bateu o recorde era mais simples que o nosso. Sim. Feito de cano PVC, né? Sim. Professor Tibério, de um ano para o outro, o que é que tem ocorrido? Os alunos estão participando mais? Sim. Tá tendo isso, um interesse Sim, maior, que sim, também é sim. importante. Isso, Ano né? passado eu dei só um suporte. Eu fiquei como um suporte da Mobfog, eu não Sim. fiquei responsável. E eu tô vendo uma busca, os alunos estão buscando Que o mais. interessante E é a isso. gente, assim, eu gosto disso. Aí me desafiam Sim. e eu vou atrás. Eu vou. É um estímulo, né? No Sim. sentido de eles estão Sim, ali sim. inquietos e querendo participar, que isso Sim. é importante demais. E como eu tento falar muito para eles, eu digo, deixem um legado, criem um legado de vocês e tentem transmitir ele. Essa garra, esse ano de pesquisa, de interesse que vocês têm, contagiem demais. Porque eu penso o seguinte, se nós crescermos juntos, todo mundo se beneficia. Gabi, eu tô achando que no ano que vem eu vou construir um foguete. Tu acha que dá certo? Oxente. Eu confio no senhor. Confia, meu filho. Muito bem. Aí. É só você pedir Pede ajuda que ajudar ele. ele ensina bem direitinho. Meus assessores. Pede ajudar ele. Não. Você vai botar Maria Clara e João Paulo pra fazer, do jeito que você é. Vai botar e vai dizer que foi você, que eu lhe Não, conheço. não é assim não. Agora tem que ir pra outra pista, que a Espoclato não vai dar de conta não, viu? Aí, ó, Tibério. tá vendo? Eu tô pensando que vai ser daqui em direção ao Exu. Jefferson, Aí. a gente tirou de dentro do parque de expulsão o último foguete. Aí. Eu já tava até brincando, agora tem que ser outro canto. E no Crato não tem, não. Assim, E vocês lançaram aonde esse... esse último a gente conseguiu lançar num loteamento. A gente fez os últimos testes ontem. Foi o último teste de despedida que a gente já vai viajar. Lá na fazenda, na fazenda do pai de Jefferson, dá certo. Pode ser. São 6 quilômetros. Perfeito. É. Aí o que aconteceu? Todos os foguetes caíram em área mata fechada. Não tive como recuperar. Dá E certo nem- na fazenda do pai de Jefferson, Mas- que é 6 km de largura e mais 6 assim, ó. Mas lá Eu não foi de sei área. não, de fundo. Aí. Tá Eu vendo? não tô sabendo que é desse tamanho não, mas ela tá dizendo, eu não vi. É, menina, é um negócio mal do Mas assim, assim, é porque eu fico assustado com o que a outra turma que eu tô levando agora. Eu não, né? Nós estamos levando agora. Tá alcançando de resultado, porque pronto, com os meninos aqui, a gente chegava em 300, era os pulos de felicidade, né? Eu tô chegando agora em 300, eu fico, pô, Só gente. É só uma isso. brincadeirinha, é, exato. Só isso. Porque naturalmente eles fizeram em percentual, tentando lembrar em percentual, se eu não me engano, 75% de lançamento passar dos 400 metros. Aí, professor Tibério, já tem que ver também até isso aí, um local agora pro próximo ano, né? Pro lançamento. Quando a gente for começar os primeiros lançamentos próximo ano, né? Aí, se tiver essa mesma metragem, isso, né? Porque a tendência aí é de ir Sim, aperfeiçoando e mas essa eu acho que metragem vai sendo ter, alterada, né? eu acho que vai ter uma limitação. Ah, Eu gostaria que os meninos repetissem o de 500, que eu conseguisse registrar 500, né? Porque como ele voa altamente instável, eu acho que foi pela instabilidade que ele deu um giro e ele subiu, aí deu essa Sei. metragem. Então, foi um acaso. Se ele tivesse feito Isso. ao contrário, ele tinha batido no chão. Se se tornar constante, passar dessa metragem, a gente desenvolver essa tecnologia. Aí, só para vocês terem noção, né? O recorde dessa categoria que a gente vai agora é 403. A última vez que eu vi. Se a gente colocar 510, massa. Mas, é um salto de. É a mesma coisa que quando eu brinquei agora. Quando eu cheguei lá, o professor botou 110 a mais, eu digo.
Eu lutei tanto, né? pra... Os caras, a gente só ralou pra chegar nos 320, tu já botou 110 a mais, que tava 320 pra, 320 pra 367 e É 47. isso. Não é uma coisa Não, absurda. Aí de 47 o cara ainda aumenta 110 a mais, eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, tenha calma. né? Mas assim, eu vi, a gente, o que eu acho, outra coisa que eu acho muito bacana de quem é da área da robótica, é um professor que trabalha com essa caixa de maker e construção, a gente não tem besteira com segredo. A gente troca figurinha. Sim. Porque a gente sempre quer desenvolver, que o cara pesquise e que sempre o Isso. melhor E ganhe. quer que a coisa vá E evoluindo, porque, na né? verdade, a vitória é dos alunos, né? Sim, É. Então, assim, você vai orientar, mas o que você quer é que seus alunos mas, pesquisem, que eles desenvolvam. brincadeiras à parte, eu falo isso a gente desenvolvendo, mas eu nunca montei um foguete, por incrível que pareça. Sim. Eu nunca montei um Sei. foguete desse, né? Eles pensam que eu monto, eu nunca montei. Eu vou só empurrando isso aqui, É. dá uma olhada nisso, veja isso, né? Que nem os meninos, tem o foguete, tu lançou com 4 aletas, né? Sim. Tu nunca se tocou que você tem que lançar em... Tem diferença lançar em cruz e lançar em X? Hã? Hã? Aí, ele já deu uma dica aí. Ele deu uma Porque diferença qual aí. a função das aletas, né? Trazer estabilidade. Isso. Se eu coloco 2 aletas assim, se elas estiverem tortas, o foguete vai para um lado ou para o outro. É. Se eu coloco elas aqui, eles podem subir e descer. E em X vai ficar como? Como assim, X? Deixa eu desenhar que fica melhor para você. Cadê a câmera aérea? Cadê a câmera aérea? Tem não, tô brincando. Diga aí, meu assessor de tecnologia. Com as aletas você não botar assim, aqui né, o bocal da garrafa que entra. Sim. Ou você lançar ela assim. As aletas assim. Ah, entendi. Tu nunca se tocou disso, né? Aí. Oi, Deu pra entender? deu. Amanhã mesmo eu vou estar testando isso, viu, Gabi? Assim, é a forma Sei. é a forma que eu gosto da aula assim, tornando a coisa curiosa. Que o aluno ele se interesse, ele vá atrás, ele busque. Até porque se não tiver curiosidade, ele não vai buscar, né? João Se Paulo for vai fazendo fazer tudo. Sim. vai Assim, fazer é porque um, se a gente entregar tudo de mão um beijada, foguete hoje. eu Aí acho perde que o encanto da e, curiosidade. e assim, nada retém na cabeça deles, pelo menos. Isso. Eu penso assim porque eu sou um eterno aluno. Eu não posso estudar nunca. Né? E eu acho que o que me motiva é mais ou menos isso. Né? E eu dou aula como eu gostaria de receber. Muito bem. Depois hoje à noite eu já gravo, viu? O lançamento aí. Aí. Ah, vai ter lançamento hoje. Não, em dezembro agora, quando eu voltar, a gente vai lançar o nível 5. O de combustível sólido. Rapaz, eu vou ter que ir um dia pra Sim, ver o Tiverio nem lançamento. falou do nível 5, né? Que é o combustível sólido, né? Pronto, Que pro- é nitrato de potássio e açúcar. Que é Eu tô um com dificuldade de um- achar esse um nitrato. tipo de fertilizante Por isso que que eu não você lancei. acha que você tem que compactar e colocar dentro de um foguete que é menor que o nosso. E aí o que conta nele não é a distância horizontal, mas é a vertical. Aí sim, eu acho que é o futuro da Mobfog. O professor Patrick que eles viram, nessa palestra que os meninos falaram, que ele falou em 2.000 testes, né? Esse motor aí desse foguete, ele já realizou mais de 2.000 testes na versão do motor. Ou seja, eu cheguei na versão dessa caneta e eu já testei ela 2.000 vezes. Imagina o que é que ele já fez antes. Isso. E 2.000 testes sem nenhuma falha. E eles ainda estão testando mais para estar totalmente confiável, porque eu acho que isso aí vai substituir a questão da água ou do bicarbonato É porque no e do vinagre. nosso a gente já tá chegando no limite, né? Do que pode chegar. Já Sim. tá- Professor Tiberai, qual é o material que você está com dificuldade? Nitrato de Nitrato potássio. de potássio. Não está encontrando aqui. Assim, com facilidade na região, não. E eu não, assim, o que eu já achei para comprar na internet, mas eu não vou comprar uns 100 quilos ou 60 quilos. Eu não preciso disso tudo. Isso, tem que ser uma Não, quantidade menor. como eu vou começar a brincar, né? Brincar É. entre as, eu vou começar a fazer testes. Porque cada motorzinho, pelo que eu entendi, é 20 gramas, 50 gramas Pouca no coisa. máximo. Então 2 quilos já dá para eu fazer um monte de teste. Já. Né? Mas a minha pergunta é, por que tu acha que vai substituir se vocês estão falando em nível 5? Porque isso aí é um universitário. E Ah. pelo que a gente percebeu lá, tu concorda, né? Tu percebeu lá, né? Tu concorda, né? Que eles estão fazendo teste, mas testaram com o mesmo foguete deles, que é Eles estão. o caninho o que é um cano PVC de 20 milímetros. Ele entra Entendi. direitinho no bocal da garrafa. É muito versátil. Assim, você pode adaptar Pra e tudo. Porque literalmente ali é um motor. A água e o vinagre é uma tentativa de fazer um motor de foguete. Entendi. E é barato, não é caro, é bem acessível. Aquele açúcar refinado de confeiteiro Uhum. e esse nitrato. Aqui a gente acha, Jefferson, se eu não me engano, é o cloreto. Fica fácil achar aqui.
que é outro fertilizante. Esse nitrato eu acho que usam na agricultura, né? Alguma coisa É assim. fertilizante, De solo, aquela coisa de É. correção. Sim. Isso. Aí só consegue comprar em grande quantidade, Não, né? assim, em sites de compra, que não no comércio local, que eu não tô achando, mas em sites de compra, eles vendem em grande quantidade, aí não compensa. Não compensa. Eu acho que Entendi. tem prazo de validade daqui que eu consumo 60 quilos. Não, Não vai. E Entendi. fica baratinho, aí o motor desse vai ficar muito em conta. Né? E é muito mais seguro, tem um fósforo eletrônico, cara. CRISPR, se eu não me engano é o nome. Squib. Hã? Squib. Squib, obrigado. Como a Ele vai memória ser tá teu ruim. assessor, ele. Como eu disse, depois dessa danada eu fiquei com a memória complicada. Depois Né? meu filho manda uma lista com esses nomes bonitos. Sim, senhor. Eu vou Porque aprender. como é, viu? como a a gente lista de faz? compra. É. É eletrônico, você aciona uma energia nele, ele pega Uma fogo. campainha. Com qualquer botão. Uma campainha, um interruptor de luz. E eu posso botar 10, 20 metros de distância, eu não tenho perigo de ter acidente, de Legal explodir, nem nada. demais. O nível de segurança é bem melhor. Entendi. Eu acho que é o que eles vão caminhar para isso, porque a Mobfog, os professores e organizadores, eles estão desenvolvendo tecnologia, eles mesmos estão criando a tecnologia para isso. Então, uma Olimpíada com esse nível de seriedade, produzindo esse nível de tecnologia, eu acho que é para implementar para todo mundo. Uhum. É o futuro, e aí eu já quero me antever, eu já quero começar a treinar meus alunos para isso, para que se um dia a gente chegar nesse nível, os nossos alunos já estão preparados para isso. Massa. E já tem uma bagagem de conhecimentos antes da gente começar a competir. Não vão ter dificuldade, né? É. Assim, no sentido Sim. de já estão. Assim, Dentro desse- nossa ideia aqui no colégio é criar um polo de tecnologia Uhum. para os nossos alunos. Inclusive, é uma das nossas... Sim, É uma das nossas... Como é que fala? É uma dos slogans, né? Uma das sim, palavras do slogan da escola, né? sim. Tecnologia e inovação, né? Que a gente tem investido bastante Pronto, nisso nos últimos o anos, clube né? da robótica que a gente vai começar o próximo ano, uma das coisas que a gente almeja que ele alcance é que o clube sirva de meios de criar tecnologia para servir para as Olimpíadas. Os Uhum. próprios alunos, eles Sim. pesquisem, desenvolvam para ser aplicado lá. Eu participei aqui da entrega das medalhas, né? Que aconteceu na semana passada, eu acho. Isso. E aqui, tanto Maria Clara Rodrigues quanto o João Paulo, eles receberam medalhas de várias Olimpíadas, né? Então, não foi só da Mobfog, mas foram medalhistas, ouro, prata, bronze, saíram daqui com o pescoço pesado, né? Um Isso. montão de medalha. Então, nossos parabéns, tá? Já Obrigado. receberam parabéns no dia, mas aqui mais parabéns para vocês. E a gente vê que, assim, todos dois são excelentes alunos, de uma forma geral, num âmbito geral, né? E a gente vê que isso é refletido também na questão das Olimpíadas, né? Alunos que se destacam nas Olimpíadas e que não seria diferente na sala de aula, né? E aí a gente vê que sempre que o aluno é um aluno que se interessa por essa área de Olimpíadas, ele é um aluno muito bom na sala de aula, né? Porque o nível de complexidade das Olimpíadas sempre é maior Sim, do que o que é visto na sala de aula, né? concordo. Então, ele acaba ali tendo um hábito maior de estudar, porque além de estudar o que ele tem que estudar para as disciplinas comuns de sala de aula, ele ainda tem que estudar o conteúdo da Olimpíada, que é um outro conteúdo distinto, né? Então, a gente está aqui numa época de matrícula da escola, estamos aqui falando de coisas e de diferenciais do Colégio Pequeno Príncipe, por isso que hoje a gente trouxe vocês, né, que são aí alunos medalhistas, o professor Tibério, que é um professor de robótica e também compõe o nosso núcleo de tecnologia aqui da escola, e a gente queria que vocês deixassem aí alguma mensagem de qual foi a importância para vocês dois. Daqui a pouco o professor Tibério fala, mas para vocês dois, Maria Clara ainda está no 2º ano, próximo ano ela vai fazer o 3º ano com a gente, e você pretende continuar participando das Olimpíadas, e como foi para você participar das Olimpíadas este ano, os resultados que você teve. Fala um pouquinho para quem vai entrar no Pequeno Príncipe ano que vem. Então, próximo ano eu vou pro 3º, né? Mas eu tenho em mente que eu vou continuar com as Olimpíadas. Aliás, nós temos alguns projetos dentre várias Olimpíadas. Vamos saber. E eu consegui medalha, a gente foi também para a fase nacional da OBS.
eu fiquei bastante feliz porque eu não tinha em mente que eu conseguiria e eu fui. Da Mobfog também consegui na Matemática Sem Fronteira. E é uma oportunidade que o colégio dá pra gente, porque nem todos os colégios têm essa aptidão, né, de disponibilizar as Olimpíadas. Também foi medalha, recebeu o troféu de primeiro lugar no concurso literário, não foi? E você, João? Eu acho que o que tem que ficar aqui, mesmo que eu seja do terceiro ano, é que sempre dá pra ir mais longe, né? Acho que independente de você entender de ciência ou na prática ou na teoria, se você entender na prática, na teoria é ótimo, mas se você entender na prática é uma forma divertida de você aprender e Melhor sempre vai ainda, ter. né? Melhor ainda. E Interessante, João né? é muito divertido, Uma né? forma divertida, né? Ele é. É. Você, por favor, professor, você que é o rapaz da tecnologia, Sou né? nada. O Sou só um... custo e o benefício, já Só... que o nosso custo é muito baixo e o benefício é muito alto É isso. desta escola, né? Você me Então, deixa sem Júnior, não tô entendendo essa colocação. ô Júnior, tudo pela propaganda, não é verdade? Tudo pela propaganda. Assim, nessa visão, assim, tô com mais de 8 anos que eu tô na casa, mas eu ainda me considero novinho, né? Porque tem gente aqui com experiência fantástica. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu entrei no colégio foi a pedagogia do afeto, Mato Feitosa, né? Isso me chocou demais, me transformou muito, muito. Hoje eu sou encantado, tô num grau que eu dou aula justamente nisso. Mas hoje o colégio está se inovando. Isso é fantástico, ele não está perdendo essa característica que ele tem, né? A gente tem um monte de projeto, um monte de ideias que a gente está surgindo. E o colégio está cada vez crescendo mais, né? A gente é uma referência e está buscando ser ainda mais. O colégio não está se expandindo. E eu acho isso um grande diferencial. Um ponto de diferencial fantástico. Que isso, e a vantagem do afeto é porque contagia a gente. Dá aquele temperinho a mais que Verdade. a gente acha energia de onde é que foi e vamos correr, vamos atrás. É que nem o João falou, né? Noites, no primeiro dia no Mobfog lá, eu fui dormir só 3 horas, né? E lutando com esses meninos, correndo. E a pegada é essa, o que eu acho fantástico nesse colégio é isso. Essa pegada, E aí a essa gente visão. aprende tecnologia de uma forma divertida, Sim. com afeto, né? E aí, E o Jefinho? interessante, Gabi, é que quando eles falam, chega o olho brilha, né? Né? Tu viu aí, o professor aí, os alunos aí. Não, É. eu sou encantado em O trabalhar importante aqui. é isso, esse afeto é o Isso aí. diferencial e deixa um ambiente muito leve. Sim, Sim, E a sim. gente precisa de ambiente Sim. leve para que as coisas prosperem e dê Sim. tudo certo. assim, desses alunos que a gente viajou, desses 2 que estão aqui, fora os outros 3, maravilhoso, não tenho nenhum, só agradecer, só excelente. gratidão. A gente diz muito, Tibério, que o intervalo do ensino médio, né, Gabi? Ele precisa visitar Você precisa ir na nossa sala dos professores. na hora do intervalo, porque você vai O problema ver. é que nossos horários de São intervalo diferentes, chocam. Não Mas quando dão tiver uma certo. oportunidade, Sim, passe lá. Sempre que eu tenho, eu perturbo vocês um pouquinho lá. Vai Quais são lá. os dias, Gabi? Diz aí quais são os dias. Quarta e quinta, né? Sim. Terça, quarta e quinta, né? Que é o dia que ele tá. Você vai ver o que é um intervalo bacana, O viu? Padre Wesley, quando chega aqui, que vai lá, que ele não tá dizendo assim, cadê a alegria? É que é leve, muito leve mesmo. E os professores comentam, né, Gabi? Assim, da satisfação de. Sim, a alegria, viu? Bom, segunda-feira você viaja para o Rio com mais equipes Sim. do Colégio Pequeno Príncipe para participar da Mobfog. Isso. E a gente vai ficar aqui na torcida por você e por eles, Sim. que a gente consiga trazer mais medalhas para a escola, com certeza conseguirão. E a gente vai ficar aqui, ó, torcendo para que os Sim. nossos foguetes voem alto. Todos nós, né? Assim, a nossa previsão é essa, que a gente faça muito bem feito. Do ano passado para cá, a gente tá numa crescente, tá crescendo, é que nem eu digo, nem que seja 1%, mas a gente tem que crescer. Tem, sempre. Exato. Tem que ser, sempre tem que estar. E a gente. Toda hora. E o que eu acho mais, assim, de eu destacar é o comprometimento e a dedicação dos nossos alunos. Sim. Né? Que faz com que a gente só queira dar a mesma coisa para eles, né? Isso. Eu já gastei horas e horas estudando, Sim, procurando, sim, porque sim. não tem essas informações, a gente não acha com facilidade, não existe na verdade. Sim. Até brincando com o professor Alberto, como é que é a frasinha dele? Agora, ó. Agora, ó, o professor lá, inteligentíssimo, gente boa, o professor da Mobfog. E
Eu brincando com ele, professor, você tem alguma fonte bibliográfica que me ajude com isso? Ele disse, quando você achar, você me diz que eu também quero. Ele tá dizendo, eu estou fabricando. Ele está terminando, acho que é doutorado em matemática. Ele disse, quando se eu tiver alguma coisa pronta, repasse que eu gostaria muito, né, de adquirir. Né, porque facilita um bocado a vida da gente. Porque, como eu disse, eu já fui procurar site de NASA, já fui procurar associações de modelistas de foguete americanos. Cara, robista, não tem o que fazer, vai ficar lançando essas coisas. É. E você vai procurando, vai vendo uma dica de um aqui, E dica vai de outro construindo o ali. seu próprio E projeto, vai né? criando, vendo, porque tem material que a gente não acha com facilidade. E vai adequando a nossa realidade. É. Bom, parabéns a vocês. Sejam sempre bem-vindos ao Papo de Quinta. Espero a senhorita no ano que vem. E você já na faculdade, Isso. né? Até semana que vem, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais, boa noite. Até mais. Boa noite.